Em relação a esse ano de 2005, né, antes de chegar a sua transferência para a Europa de fato, para a Suécia, em 2005 há o ano da queda do Atlético. Você começa muito bem, o Procópio te espera, aí você perde um pouco de espaço pela chegada do Fábio, ou naturalmente você acha que não começou a render tanto? Como é que você analisa aquela temporada daquilo que você lembra, né? Que já faz um bom tempo, né, querido? Justamente, não lembro certo. Mas eu acho que talvez os dois fatores. O Fábio Júnior chega com um peso muito grande, né? Chega com um peso muito grande, deve ter sido junto uma queda de rendimento minha, eu realmente eu não lembro hoje muito bem, mas ele chega com um peso grande, e quando chega jogadores desse peso, realmente com o menino da base, ou você tá voando realmente muito, ou você sai. Mas, cara, e foi bacana, porque o Fábio Júnior é um grande amigo que eu tenho até hoje, é um cara que me ensinou muito. Parece que não, mas esses jogadores que são referência, a maioria, pelo menos, dos que eu convivi, são pessoas que te ajudam demais, ajudam muito os meninos da base, dão muita instrução, como foi com o Guilherme também, que todo mundo, muita gente tem ele como folgado, como não sei o quê, mas era um cara bacana, entendeu? Pra gente que era menino, ele dava muito apoio na época que nós subimos, então, assim, o Fábio Júnior chegou e, com certeza, ele tem uma parcela uma parcela no meu sucesso posterior depois. O que a gente percebe, às vezes, uma impaciência da torcida com a garotada que está vindo da base. Você disse uma frase aí crucial para mim, que ou o menino da base está voando, ou o cara que tem nome vai assumir a posição. A gente percebe que essa cultura de explorar a base, por exemplo, no Santos, funciona muito bem. Bota a garotada para jogar, a torcida apoia, está acostumada com isso. Você acha que teve uma certa resistência naquele momento do Atlético em relação ao que você estava vivendo? Ou pelo que você vê no mundo do futebol, não falando só especificamente do Galo? O Atlético, no Atlético existe realmente uma resistência com Acho a que até base. hoje. Eu acho que assim, depois dessa época depois teve a época muito vitoriosa do Atlético, essa dos últimos tempos, deu uma amenizada, que aí você teve Bernard, Marcos Rocha, nos principais títulos do Atlético, então aí deu uma amenizada, eu acho que depois, mas antes realmente tinha. E você citou aí Santos, Fluminense, são times que aí a torcida já entende e já tem mais paciência com os meninos da base. São Paulo também é outro. Mas naquela época, não. Naquela época, realmente... E naquela época, a mim, era pior porque enquanto a gente vivia uma fase ruim, que 2004 nós quase caímos, inclusive com um gol meu que salvou, né? Contra o Grêmio, né? Justamente. E aí, em 2005, caiu. Era uma fase que o Cruzeiro voava. Então, isso ainda tem um impacto O maior. comparativo ali deixa tudo mais difícil, né? Justamente. Então, naquela época era. Hoje eu acho que menos. Hoje eu acho que realmente depois de Bernard e Marcos Rocha nos principais títulos, eu devo estar esquecendo mais alguns aí. Então eu acho que aí a torcida deu uma melhorada com relação à paciência.